Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 360, e nós estamos meditando a respeito da gratidão e das ações de graça. Hoje nós temos um dia nublado aqui em Mogi das Cruzes. E nós estamos olhando os princípios perpétuos inseridos nesse processo de ofertas e de sacrifícios. Nós então estamos no início, da palavra de Deus lá no livro de Levítico, estudando a respeito da oferta pacífica e os símbolos que elas trazem para nós. Falamos ontem que todos os princípios que são contidos na palavra de Deus, eles dão origem a outros princípios, né? Então, os mandamentos, os preceitos, todas as coisas, todo o ensinamento de Jesus, ele está inserido dentro de um princípio que estava, então, no Novo Testamento. Então, existem vários princípios. Paulo também, no seu ensino, também trazia, então, os princípios daquilo que Deus estabeleceu no Antigo Testamento. O interessante é dizer, que isso era como algo perpétuo. Perpétuo por quê? Porque o princípio que estava inserido atrás da oferta, atrás do sacrifício, do holocausto, ele foi perpétuo, né? E nós vamos então aprendendo a respeito disso. E a oferta pacífica, ela tem essa simbologia, né? Esse princípio de gratidão, ofertar. Isso traz para nós, então, esse princípio poderoso do serviço também como um ato de gratidão. Nós vimos, então, que o serviço, o ato do serviço é um ato de gratidão. É a forma como nós devemos ofertar a Deus com as nossas mãos. Então, Deus, ele recebe as ofertas, e não é só a oferta. Quando a gente fala oferta, a gente pensa em dinheiro. Mas dentro do princípio, então incluído dentro da oferta, das ofertas pacíficas, ou das ofertas de manjar, outras ofertas, sempre está essa questão importante de que o ofertante está, o que recebeu, a oferta, o sacrifício de Cristo Jesus, ele é grato, pela obra poderosa da cruz na sua vida. E como que ele vai demonstrar essa gratidão? Para Deus, os atos de serviço, que estão ali inseridos nessas ofertas, elas são um ato de gratidão. E é esse ato de gratidão comunitário que também nos mostra a nossa aliança, a nossa comunhão com o nosso Pai. O que nós precisamos entender que além do serviço, existe outra coisa que também está inserido no princípio de gratidão e de ações de graça, que são as nossas orações. Olha só, se o nosso serviço é um ato de gratidão, as nossas orações também são uma oferta ou um ato de gratidão. Então, nós podemos ler lá em Salmo 141, versículo 2, fala a respeito de algo sobre isso. Então, olha só. Salmo 141, 2 nos diz assim: suba a tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como uma oferta vespertina. Davi, e todos aqueles que escreveram os salmos também sabiam sobre os princípios inseridos na lei, lá na Torá. Então, aqui o que nós podemos entender, que tudo o que nós fazemos com as nossas mãos sobe como oferta de cheiro agradável a Deus. Se o tempero, for amor e gratidão. Por isso que Jesus falou, se você tiver algum problema com alguém, de ter magoado alguém ou ter sido magoado, você precisa liberar perdão ou pedir perdão antes de entregar a sua oferta, porque junto com a oferta precisava ter o amor,
e também a gratidão. Outro texto que nós temos é Apocalipse, capítulo 8, versículos de 3 a 4, que nos diz assim: Vejo outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro. E a ele foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então, aqui também eles trazem essa ideia para nós, né? Como se as orações que elas chegam e são oferecidas a Deus como uma oferta. Quando você diz, né, trazer as ofertas de cereais, será de bolo e sem fermento. Então, da colheita agrícola, então, porque essa oferta ela era feita depois que eles colhiam, então eles teriam que dar as primícias, né, da sua colheita. Então, da colheita agrícola da época, o ofertante faria o quê? Moeria com as próprias mãos os grãos e levaria no altar o melhor da farinha sem adição de fermento. Amanhã nós vamos ver por que sem adição de fermento. Juntando a ela um bom azeite, incenso, obtendo-se uma pasta aromática para ser queimada pelo sacerdote. Então, o incenso, ele simbolizava as orações que eram dirigidas a Deus e que, como fala aqui, o anjo, né, que ficava ao pé do altar com o incensário de ouro, lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, né, diante de Deus, na presença de Deus. Então, que subia como uma fumaça do incenso com as orações dos santos. Então, o importante é a gente entender aqui. Eles elaboravam diversos pães, como nós vimos aqui, né? Vamos ler de novo. Nenhuma oferta de manjares que fizerdes ao Senhor será com fermento, porque nem de nenhum fermento e de mel nenhum queimarás por oferta ao Senhor. Deles trareis ao Senhor por oferta das primícias, todavia não se porão sobre o altar como aroma suave. Toda oferta de teus manjares temperarás com sal, a tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus, em todas as ofertas aplicarás sal. Se trouxeres ao Senhor a oferta de manjares das primícias, fará a oferta de manjares das tuas primícias de espigas verdes tostadas ao fogo, isto é, grãos esmagados de espigas verdes. Deitará azeite sobre ela e por cima lhe porás incenso e oferta de manjares. Assim o sacerdote queimará a porção memorial dos grãos de espigas esmagados no azeite com todo o incenso e oferta queimada ao Senhor. Então, nós temos aqui esses princípios. Amanhã nós vamos saber por que sem fermento e por que se colocava sal. Então, elaboravam-se diversos tipos de pães. Então, eram os pães que nós lemos ontem, assados no forno, os assados na grelha e os feitos na frigideira. Então, era uma bela padaria, né? Vários tipos de pão. E o que simbolizava? Então, simbolizava o que tinha de melhor para ofertar a vida da comunidade. Então, representava a comunhão a partir do pão, mas também representava o pão do céu que foi partido por nós, como Jesus mesmo se apresentou. Eu sou o pão do céu. E o pão do céu foi partido por nós. Então, essa oferta também, ela significava que Jesus ia ser partido por nós, moído, né, por nós. A oferta, então, como que a gente pode ver o princípio? A oferta do nosso serviço pode melhorar a vida da nossa comunidade através da doação de parte, às vezes, da nossa renda, dos nossos bens, dos nossos talentos e dons e serviços. Infelizmente, né, neste mundo moderno, nós perdemos a noção da importância de ofertar a Deus aquilo que é mais importante para nós, ou seja, o melhor que temos. Servir a Deus, servir a nossa comunidade como oferta é uma boa resposta de gratidão a Deus, ao Deus eterno, ao nosso Salvador e ao nosso guia.
Então, a oferta de cereais que era apresentada aos sacerdotes era retirada de uma parte da oferta e o restante seria alimento, então, para os sacerdotes e também para as outras pessoas. Então, uma parte era queimada, uma parte servia para o sacerdote e a outra parte, então, seria para a comunidade. Então, nesse momento se criava um momento, né, alegre de comunhão, de fraternidade, que sempre estava lembrando a aliança com Deus, que reforçava então a identidade comunitária e o corpo. Então, o sal representava, então se colocava o sal, porque ele representava, lembraria então a aliança que eles tinham feito com Deus, uma aliança de amizade, de intimidade, né? Então essa oferta estava ligada à intimidade da vida que o ofertante tinha com Deus e que ele experimentava com Deus, a gratidão, então, por esse tempo e por esse momento. E eu gostaria de falar algo muito importante que a gente precisa entender, que está lá em Colossenses 3, 23 e 24, que a palavra de Deus fala. Quando Paulo fala isso, ele está lembrando de como a oferta pacífica ou a oferta de manjares era entregue, como ela deveria ser entregue, como que ela deveria ser feita. Então, Paulo fala em Colossenses 3, 23, 24, que nós devemos fazer todas as coisas com amor, como estivéssemos fazendo para o Senhor e não para os homens, porque é dele que vem a nossa recompensa. É ele que nos recompensará. Então, como nós podemos terminar pensando a respeito disso? Então, nós podemos pensar que tudo aquilo que é feito com as nossas mãos, é importante a gente entender que essa oferta era o ofertante que precisava fazer, precisava moer, né, o trigo, fazer a farinha, fazer o bolo, seja na frigideira, seja na grelha, seja na forma, era ele que precisava fazer e ele que ia levar, porque isso era a sua oferta de gratidão. Então, o que nós podemos aprender com isso? Nós podemos aprender com isso que tudo que nós fizermos com as nossas mãos, nós devemos fazer com amor. E não como se estivesse fazendo o nome, porque tudo que nós fazemos, primeiro, é uma oferta aqui a Deus. Então, a comida que você faz, a louça que você lava, a casa que você arruma, a roupa que você passa, o cuidado que você tem com as coisas que Deus te deu, isso é um ato de gratidão. E aí fala que sobe como aroma suave, quer dizer, se eu cuido das coisas que Deus me dá, se eu tenho esta gratidão, se eu, quando eu faço as coisas com as minhas mãos, eu tenho gratidão por ter aquele prato para lavar, porque eu tenho uma comida. Quando eu lavo minhas roupas, eu estou lavando com amor, com gratidão a Deus, porque eu tenho essa roupa. Ou quando eu tenho que arrumar a minha casa, arrumar as minhas coisas. Isso é uma oferta de gratidão a Deus por Ele ter te dado a casa, te dado a cama, te dado todas essas coisas. Então hoje, como eu falei ontem, nós temos uma geração ingrata que não reconhece porque nós não somos gratos a Deus. O cuidado com a nossa casa, de não deixar as coisas quebradas, coisas desarrumadas, é um ato de gratidão. E nós precisamos entender que a gratidão prospera a nossa vida física, emocional, espiritual, financeira e traz saúde para a nossa vida. Então, se nós estamos vivendo algum tipo de falta, é porque está faltando gratidão no nosso coração e reconhecimento de que tudo aquilo que eu faço com as minhas mãos, eu preciso fazer com excelência, porque eu recebi isso de Deus. Então esse princípio ele é maravilhoso e tudo que fizerdes, faça de todo o seu coração como se estivesse fazendo a Deus e aos homens, não aos homens, mas sim a Deus. Então, fazer as coisas com excelência, cuidar das pessoas que convivem com você, cuidar da sua casa, tudo isso é um ato de gratidão a Deus e traz saúde em todas as áreas da nossa vida. Amanhã nós vamos continuar pensando a respeito dessa oferta pacífica de gratidão a Deus. Que Deus te abençoe e até amanhã com o nosso devocional Florescer.